Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar esse projeto novo aqui, Tá Tudo a Fruta Podcast. Então eu vou começar me apresentando hoje, falar um pouquinho mais do podcast, como vai ser esse projeto novo. Me apresentando, né? Eu sou Pedro Peixe, vulgo Tatu, sou natural de Jundiaí, terra da uva, sou engenheiro agrônomo formado aqui em Lavras e trabalho com fruticultura há um bom tempo. Vai fazer mais ou menos uns 13 anos que eu atuo na fruticultura desde o finalzinho da graduação. Talvez o grande motivo de eu estar aqui hoje, o desejo de ser professor, de ensinar as pessoas, transmitir um pouco de conhecimento, e é por isso que eu acabei fazendo a pós, né? Fiz o mestrado, doutorado todo aqui em Lavras, sempre na área de fruticultura, né? Mestrado mais com ênfase em propagação, doutorado com ênfase em fruticultura de clima temperado, trabalhando com a melhor fruta que tem, que é o caqui, e depois alguma passagem como professor substituto, trabalhei muito com oliveira, hoje em dia trabalho com sistemas de produção em frutífera, né? Então não muito restrito a um grupo de frutíferas apenas, mas a gente trabalhar ambientes para que se produzam fruta, né? Então esse é um pouquinho da minha trajetória e como começou o Tatu da Fruta, né, jovens? Vocês vão escutar eu falar muito jovens, isso aí é uma mania que eu adquiri. Um dia, quem sabe, a gente conta essa história aqui. Mas então, em 2020, na virada do ano, né? Naqueles momentos reflexivos de começo de ano, aquela coisa, e vendo as redes sociais pegando força, por que não criar alguma coisinha desse tipo? Criei um perfil no Instagram chamado Tatu da Fruta. Já me apresentei, né? Meu nome é Pedro, mas meu apelido de faculdade, né? Tatu, tá? Depois vocês procuram aí no Google o Tatu da Ilha da Fantasia. Não tem nada a ver comigo, mas veterano na época achou que parecia, e aí quando o veterano manda, o calor obedece e fim de papo. Ficou Tatu, o apelido acabou pegando. Eu incorporei isso no meu dia a dia nas aulas práticas, né? Porque eu voltava a maior parte das vezes igual um tatu, tudo sujo de terra. E aí foi, né? Tatu da Fruta, né? Uma brincadeirinha aqui com os mineiros, com esse sotaque aqui, que há 15 anos que eu moro em Minas, a gente veio pra cá e não voltou mais. Dá aquela brincadeirinha do popô, né? O mineiro tem mania de cortar as palavras e ir juntando. Então, Tatu da Fruta é uma brincadeirinha com isso. O tatu que trabalha com fruticultura e Estatu da Fruta, né? O mineiro também tem não só mineiro, nós temos uma mania de trocar o O pelo U, né? Vou perguntar pro povo aqui, eles não falam tomate, né? Eles falam tomate. E a ideia é essa brincar, né? Então a gente vai estar sempre discutindo sobre fruticultura das mais diversas possíveis, né? Mesmo as que eu não tenho tanto contato, a gente tá aqui para estudar, né? Meu pai, como diz, a coisa que a gente mais faz na vida é estudar. Eu vou na escola desde um ano e pouquinho, então não tem jeito, a gente sabe estudar, a gente sai correndo atrás. Criei, né, perfil que já tem um ano e pouquinho, aprendendo bem devagarzinho como fazer as postagens, né, sempre numa ideia de o que ia aparecendo no meu dia a dia eu ia postando. É um perfil mais prático, às vezes algumas coisas sobrepõem ou não, mas tá lá, tá indo, tô me divertindo fazer, aprendendo muito, né, estudando muita coisa, muitas frutíferas diferentes, né, por conta das perguntas, e uma coisa que eu me forço a fazer desde o final do doutorado, né, daquela bad de eu só sei teoria, não sei mais coisa alguma, vamos visitar campo. Então, desde o finalzinho do doutorado, até um pouco antes já visitava muito produtor para aprender, né, quando possível acompanhava consultores, tem alguns que se tornaram meus mentores profissionais aí, que me ajudam muito, e aí vai, né, e virou o Tatu da Fruta. Bom, então em relação ao podcast, né, veio junto do Instagram e comecei a escutar o podcast faz uns 2 anos através do podcast do Primo Rico, né, tava numa fase de estudando muito finanças pessoais, guardar um cadinho de grana, né, pra atingir minha aposentadoria, que vai ser o projeto Toca do Tatu, que mais pra frente eu começo a falar deles um pouquinho aqui, mas é um dos grandes motivos desse podcast. Então, escutando o podcast dele, eu gostei da mídia e aí eu fui desbravando isso, né? Lógico que procurei um podcast do agro, um podcast que falasse um pouco de agricultura, né? De fruticultura em geral, e acabei caindo no Agro Resenha, depois foi indo Papo Agro, Bendito Agro, e aí
vai, né? Na rede Agrocast lá, o Bug Bites e mais alguns que eu escuto, e quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre tô postando esses podcasts que eu tô escutando, né? E vai indo o bichinho do podcast lá, puta, não tem nenhum que fala específico de fruticultura, será que vai? Vamos ver. No final do ano foi uma coincidência bem feliz, né? Uns amigos, um grande amigo ele que fez o logo do Tatu da Fruta, virou pra mim, a gente tava trabalhando no sítio: Tatu, por que você não faz um podcast, falar de fruticultura? Não tem praticamente ninguém que fala disso. E eu já tava com essa vontade, veio esse incentivo, e o Paulo Ozaki, né, do Agro Resenha, lançou a mentoria dele de podcast agro. E eu fiz a mentoria, né, que acabou no comecinho do ano, e vai, Tatu, pensa, vai saindo, e bom, estamos aqui agora. Então a ideia do nosso podcast aqui, o Tatu da Fruta Podcast, de uma forma bem simples, prática, né, vou tentar sempre nos episódios não enrolar muito, mas eu fazer uma coisa que eu não faço no Instagram. No Instagram a proposta é trabalhar diretão, então a gente vai aparecendo as coisas, vamos postando. E no podcast eu tentar organizar um pouco o conteúdo para ajudar mais os produtores, né? Vem sempre vários questionamentos de como fazer, de como começar, e a ideia aqui é fazer um conteúdo mais linear, né? Então a gente vai começar de como começar a fruticultura, como a gente trabalhar isso, e aí vamos saindo para temas específicos, quando eu conseguir encaixar alguma entrevista, falar de uma coisa ou outra, e aí vai, tá? Então a proposta nossa do podcast vai ser essa, vamos dizer assim, um manual em áudio de fruticultura, como começar nesse negócio aí, e vamos tocando. À medida que a gente for evoluindo nas conversas, a gente vai entrando outros temas, começando a falar de culturas específicas. Então, jovens, é isso aí, espero que vocês gostam, vão dando feedback pra mim, que a gente só vai aumentando, melhorando isso aí, fechou? Bom, jovem, agora que você me conhece um pouco mais, conhece mais sobre o projeto Tatu da Fruta, a partir de semana que vem, nosso podcast já inicia com os episódios técnicos, iniciando de como começar na fruticultura, e uma vez por mês a gente vai falar sobre uma frutífera específica, vamos fazer um resumão sobre as principais técnicas de cultivo de cada uma delas. Por hoje é isso aí, agradeço a sua atenção, me siga lá no Instagram, @tatudafruta, e é isso aí, até mais, jovem.